Olá, eu sou a Annelise Lopes e estou aqui hoje com a mesa cheia, pessoas maravilhosas, e nós vamos falar muito sobre o livro. Olha aqui, gente, o livro tá maravilhoso, Terapias Integrativas, Corpo, Mente e Espírito. Nasceu essa beleza, o lançamento foi dia 29/3. Mas vamos falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Estamos com o patrocinador RF Química. Trabalha com produtos para laboratório, equipamentos e utensílios. E quem quiser entrar em contato através do site www.rfquimica.com.br ou pelo WhatsApp 51 984 50 34 92. RF Química, produtos para laboratório, utensílios e equipamentos. Temos também o estúdio de beleza Penélope, da Nádia Marquísio, ela que é especialista em manicure, pedicure, extensão de cílios e tatuagem. Quem quiser marcar o seu horário para se embelezar no salão de beleza da Penélope, da Nádia Marquísio, entre em contato através do telefone e WhatsApp 982 196886 ou também pelo Instagram, que é Salão de Beleza Penélope, da Nádia Marquísio. Vai lá, marca teu horário para se embelezar, mulherada. Então, gente, que prazer te ter aqui. Estamos aqui diretamente, vinda da Bahia, Edna Carneiro, que é assistente social e terapeuta. Hoje trabalha bastante com as terapias integrativas e faz parte dessa antologia maravilhosa aqui. E ela tem um capítulo só dela. Já vamos falar mais a respeito desse trabalho todo, tá, Edna? Estamos também agora com a Shirley. Shirley já veio aqui outras vezes. Shirley, que é terapeuta também, aposentada, trabalha dentro das terapias integrativas e também está compondo esse livro que tanta gente falou, né? Falamos muito, muito mesmo. E tá aqui agora, nasceu o nosso filho. O nosso primeiro filho. Maravilha. E estamos também com o nosso querido astrólogo José Luiz, que vai falar hoje sobre o Netuno que entrou, agora foi dia 29, né, José Luiz? Mesmo dia do eclipse? Não, dia 30. Dia 30? Domingo. Então tá. Já está E conosco. logo após o lançamento, né, do livro também, né? Também. E a gente teve o eclipse no dia 29, então a gente estava numa energia maravilhosa, né? Olha, Nossa. E não foi escolhido a dedo, gurias. Eu nem sabia do eclipse, eu não sabia da entrada de Netuno no dia 30. Foi assim, por causa... A gente tinha marcado pro dia 22... Acho que foi dia 22. Uma semana antes foi. E como tu conseguiu passagem para o dia 28? Não, dia... Então a gente acabou tendo que trocar. Mas foi providencial pela espiritualidade, certeza, né? Verdade. Edna, é um prazer te ter aqui. O prazer é todo Imensamente. meu. Fala um pouquinho, assim, desse ser humano, Edna Carneiro. Como é que foi, assim, como é que foi a nossa conexão? Como que... Aonde tu mora? Como é que é isso? Tu veio de lá pra cá. Eu fiquei muito feliz de saber que ia vir lá, quantos mil quilômetros, né? Quantas horas, né? Quantas horas de avião para chegar até aqui. Fala um pouquinho sobre essa trajetória, para o pessoal saber, assim, como é que foi como é que a gente se conectou. Então vamos lá. Primeiro eu queria agradecer, né, pelo convite, pela a oportunidade de fazer parte desse livro. E de antemão, eu sou de Pé de Serra, Bahia, né, um interior bem pequenininho. É uma cidade que antes, quando eu nasci, não era cidade ainda. Eu nasci na zona rural de Pé de Serra, que fazia parte de Riachão de Jacuípe. Deu todo um contexto que, né, para mim, desde pequena, eu tenho a sensação que eu era pequena, porque nasci num lugar pequeno. Então, assim começou a minha história. Eu fui estudar em Salvador quando tinha 13 anos. Lá, e nesse contexto todo eu fiz serviço social. E toda a minha história, vamos dizer assim, era nesse lugar, sabe, Iane, parecia assim que eu buscava sempre fora, né? Parecia que dentro de mim eu não conseguia me sentir preenchida. Então, assim, todo o meu trabalho, né, vamos dizer assim, foi nessa busca de
tentar conectar comigo. Quando eu me conecto, através das terapias integrativas, as coisas começaram a fluir. Até o próprio trabalho, assim, eu deixei de ser assistente social para me tornar terapeuta dentro do meu próprio trabalho, que foi um passo. E aí, assim, Então, tu fez uma transição da assistente social para trabalhar com as terapias integrativas. Sim, porque quando assim, surtiu efeito comigo, então, é aquela ideia, né? Tudo que acontecia... Um mais para cá, porque tá... barulho. Tudo que acontecia comigo, muitas vezes eu pensava muito no outro. Não penso, né? Mas antigamente eu pensava mais. E aí, por ser assistente social também, tem todo esse contexto de sempre focar no outro. Então, acho que o meu processo era, eu diria assim, a minha necessidade de ser vista me levava para esse caminho. Só que com as terapias, eu comecei a olhar para dentro de mim também. Então, começou todo o contexto nesse lugar. E assim, perguntou assim, como é que eu me conectei com o projeto, né, com o livro, como é que eu cheguei até você? Então, eu já vinha, né, nessa caminhada, eu seguia você no Instagram. Então, quando eu vi, né, no período da enchente aqui do Rio Grande do Sul, eu fui muito mexida com aquilo, tá? Me comoveu mesmo, apesar da distância, apesar de dizer assim, é pessoal do Rio Grande do Sul, mas naquela eu me senti humana, me senti também fazendo parte, claro, né? E aí fiz né, cheguei a mandar algumas coisas, mas eu falei assim, o que eu mais posso ser de contribuição? Como eu posso ser contribuição, mesmo distante? E foi nesse momento que eu fui conectada com um vídeo que você colocou no Instagram, onde você fazia o convite para fazer parte de um projeto SOS Rio Grande do Sul. E eu falei, na hora meu coração, né, expandiu, eu falei, que legal, eu posso ser contribuição nesse momento, atendendo como terapeuta. Acho que foi nesse momento que a gente se conheceu e tudo começou. Exatamente, foi naquele momento que eu estava muito mexida, porque eu já estava há alguns dias fazendo um trabalho com alimentação, marmita, sanduíche, indo nos abrigos de animais. E aí teve um dia que eu fui num abrigo que estavam as pessoas, e ali eu tive, assim, fui muito impactada. Aqueles olhares, ali não tinha diferença de ninguém. Se tu era uma pessoa que tinha muitas condições financeiras ou não, tava todo mundo na mesma situação. Sim. Aquilo me comoveu bastante, né? Porque não sei nem se podemos dizer graças a Deus, mas tipo assim, algumas pessoas não foram atingidas fisicamente, mas emocionalmente, né? Foram bastante atingidas. E eu, naquele momento, fiquei muito impactada e fiz aquele vídeo em seguida, assim, no outro dia de manhã, e sugerindo, né, quem gostaria de fazer parte desse projeto. E foi maravilhoso, vários terapeutas vieram e a gente fez esse trabalho durante 7 meses, foi maravilhoso mesmo. Foi. Muito. E a gente teve muitos feedbacks, né? E a partir dali eu tive essa ideia, porque todos eram terapeutas trabalhando dentro daquilo que conheciam online com essas pessoas. E os resultados foram tão positivos, por que não mostrar para o mundo que existem ferramentas tão maravilhosas que podem ajudar em vários processos, complementando também já, muitas vezes, os tratamentos que estão fazendo dentro da medicina, né? Então, por que não? E aí surgiu a oportunidade desse livro, né? Uma antologia escrita nesse caso, foram 17 terapeutas, escrevendo cada um sobre as suas terapia, método, técnica, dizendo o que para que serve e o case de sucesso. E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre essa trajetória, como é que foi para ti quando recebeu esse convite para fazer parte dessa antologia. Então, foi um outro desafio, né? Primeiro momento, quando eu me coloquei para atender, né? Você falou assim, ia ser em grupo, então assim, para mim era tranquilo, foi uma experiência muito legal, a gente fez parceria com o Sheila, que está aqui. Foi uma experiência realmente ímpar, porque uma coisa é você atender você e seu cliente, né? Você sozinha. E outra coisa é você atender com apoio, com um grupo, com, né, todo um outro contexto também, que foi o contexto aqui do Rio Grande do Sul. E quando você fez o convite para escrever um capítulo do livro, a princípio eu pensei assim, como assim, né? Tipo assim, isso eu me lembro que a gente conversou à parte, tu questionou, será que eu tenho capacidade? Dentro daquela energia que eu trazia de vez em quando ele vinha à tona, aí você acreditou em mim. Na realidade, o que me fez aceitar foi que você falou assim, você é capaz, você dá conta sim. E eu falei, eu posso também, mais uma vez, ser contribuição. Então, assim, a minha contribuição já, assim, a gente encerrou nos 7 meses, acompanhando as famílias, e agora eu posso sim. E foi nessa hora que foi assim, aí deu sim. Mas um sim com frio na barriga e falei assim, eu vou me desafiar. É um desafio, nesse momento, acho que as oportunidades surgem também. E eu poder levar para o mundo também. E aí eu tinha o Alisson assim, traz um case de sucesso, né? E aí eu tinha a história que realmente, né, nos meus atendimentos, eu trouxe o case.
gente O vai falar um case de pouquinho. sucesso, por sinal, vou pegar aqui, foi muito, muito interessante porque a gente colocou ele na íntegra, né? Entre aspas, tudo que a pessoa, que foi um rapaz, né? Sim. Que escreveu ali para ti, dando depoimento. E só para ressaltar também, né? Que Acho que é a Edna trabalha dentro com as PICs pelo SUS, né? Sim, no meu município, como eu sou assistente social, né, concursada, eu fiz essa transição também no município. Então, eu senti necessidade, eu percebi. Primeiro, eu comecei com os profissionais, porque assim, eu sinto que a gente, né, nós funcionários, nem sempre é visto como prioridade. Dentro do serviço público, eles olham muito para o usuário, olham muito na necessidade de ofertar serviço e esquecem muito do cuidador. Então, como eu senti isso na pele, eu ficava o tempo todo, né? Provoco até hoje, fico provocando ao secretário, ao pessoal da saúde. Inclusive, assim, eu me afastei um pouco, né? Fiquei na área da terapia. Com a pandemia, eu retorno, eu tive que pedir licença. E eu recebi uma intuição. Volte para Riachão, né? Que é a cidade que eu trabalho. Agora eu faço a barra de Axis nos funcionários. Eu falei, como assim? Como é que eu vou oferecer? Como é que eu vou falar? Mas assim, eu me usei mais uma vez e falei com a secretária e ela topou, comprou a maca, a gente foi ajustando. Então, primeiro está sendo com os funcionários. Depois a gente sempre atenta à minha comunidade. Eu estou com um grupo agora de mulheres com fibromialgia. Está sendo um resultado incrível também trabalhar com esse público dentro da ferramenta de barra de Axis. Porque eu atuo hoje, né, com as barras no município. E eu faço outras terapias por fora, mas dentro do município é principalmente as barras, reiki, bioenergética, terapia comunitária, quando é grupo. Então, o meu trabalho hoje exclusivamente é com as práticas integrativas lá no meu município. Sim, e especificamente trabalha bastante com as barras. E Isso. tem resultados bem expressivos, né? Porque as barras de Axis, ela foi a minha primeira também ferramenta que eu vi resultado em mim. Antes eu tinha feito terapia comunitária, tinha feito bioenergética, só que eu tinha um foco muito de olhar para o outro. Eu só fazia pensando para trabalhar com o público que eu atendia. Tá? Quando eu aprendia, apesar de mexer por mim internamente, mas não era o suficiente para eu me sentir terapeuta de mim mesma, tipo assim. Então, todo o meu movimento era para o outro. Não foi à toa que eu fiz serviço social. Dentro da minha história, né, de baixa autoestima, de insegurança, é como se fazer para o outro me preenchia, né, num sentido mais. E aí, mas o vazio continuava, mas não importava para mim, importava que eu estava cuidando do outro. É aquela frase, né, dentro de mim, amar o próximo como a ti mesmo. Eu esqueci o ti mesmo. Na minha cabeça, o meu papel era amar o próximo. Então, quando eu fiz terapia comunitária, foi com esse foco, trabalhava em CAPES, eu fiz muito. Com a bioenergética, eu pensava muito também nos colegas funcionários do município. Então, já era um desejo meu de trabalhar com isso. E as barras, ela veio de um lugar de limpar mais as crenças limitantes, tirar esses pensamentos negativos, essa sensação de segurança, baixa autoestima. Eu fui percebendo uma mudança interna. Então, por conta disso, eu fui crescendo nessa área. Eu fui para outras terapias também. Eu vejo hoje, eu considero, né, as barras de Axis como que fez esse Teu carro-chefe. Meu carro-chefe. Que fez tu Isso. vir pro mundo. E aí, como eu trabalhava também com adolescentes, com conflito com a lei, eu também cheguei na época da pandemia, que a gente, né, foi um momento muito desafiador também, porque ficar internado, sem visita de família, né, o pessoal que fica lá internado com epidemia socioeducativa e privação de liberdade. Então, tentaram suicídio, ampliou muito a ansiedade, ficou bem. E eu ofereci também fazer barra de Axis. Então, aí teve um jovem, né, que foi o caso que eu trouxe no livro. Um jovem que ele estava isolado, porque ele desenvolveu uma doença na pele dele, e os médicos não sabiam o que era. E com isso ele isolou para não pegar, né, nos outros jovens. Então, ele estava na enfermaria e fazia barra na enfermaria com o funcionário, com alguns adolescentes. Esse jovem me chama a atenção. A gente se conecta. A gente teve um diálogo e ele ficou interessado demais em fazer as barras. Ele escolheu, ele ficava assim toda semana esperando o médico liberar ele para ele poder fazer barras. E quando ele fez a primeira vez, na outra semana, o resultado já começou a fluir. Ele começou a mudar o comportamento e ele dizia, eu quero. Então, era um desejo dele, ele ficava esperando a minha chegada para correr as barras nele. E aí foi na terceira vez, na quarta, e as pessoas falaram assim, o que foi que tu fez com esse jovem? Ele mudou o comportamento, ele ficou tranquilo, ele está mais calmo, ele chamava atenção demais, ele queria a atenção dos assistentes sociais, da diretora da unidade, ele era muito agressivo e tudo mais. Então ele foi melhorando,
A saúde dele também foi melhorando, o processo, né? As feridas foram cicatrizando. E aí ele se encantou por mim, assim, pela técnica. E no final eu cheguei a fazer uma sessão de coach com ele, fez transição do sonho. Com um mês ele saiu de lá. E aí ele, né, fui cumprir a medida meio aberto. E depois, hoje, ele é um menino jovem, que ele antes era traficante, ele fazia parte todo, né? Ele é um cara muito inteligente. Ele conseguiu se libertar também. Além de se libertar da doença, não tem preço. foi incrível, gente. Então, assim, isso me chamou a atenção, ver como eu posso também ser útil nesses ambientes. Então, e hoje ele mora em outro estado, ele trabalha, ele né, já sabe, vai ganhar o livro, ele me acompanha no Instagram, então é uma relação bem tranquila. Não tem preço. Eu me emociono, assim, com as histórias reais, porque imagina se o mundo não tem que conhecer isso, por favor. Eu sei que tem muita gente que conhece, mas tem muita gente que não conhece. Que a maioria... Nunca teve a oportunidade de poder fazer uma barra. Sim. Sabe? De saber qual é o processo. Não é simplesmente tu tocar em alguns pontos que tem aqui na cabeça, mas o que faz, o desbloqueio que faz. Porque a ansiedade, né? O que leva a ter o corpo explodindo, é o corpo manifestando o que está interno. Então, quando você começa a limpar esses pensamentos, esse sentimento, né? Toda a questão que ele tinha, aí o corpo, ele relaxa e começa a desaparecer as feridas também. Foi o caso dele, né? As ondas cerebrais começaram a foi relaxando, dissipando. E ele volta a ser um menino lindo, de verdade, assim, eu tenho o maior carinho por ele. E como é bom ter esse instrumento, né, Edna? Assim, de tu poder contribuir. Incrível, né? Para a vida dessa pessoa. Porque daqui um pouco, quem sabe se não tivesse passado essa terapia barras de Axis, nesse método técnico, eu não sei bem como é que ele devia seria. Ter uma ferramenta. Eu não sei o que poderia ser, né? Provavelmente ele não estaria vivo. Porque, assim, ele normalmente, quando sai de lá, ele é morto. Estatisticamente, 90% dos jovens que passam pela unidade, eles não sobrevivem. Os jovens que eu acompanho na cidade, porque minha cidade vai para essa outra cidade, né, que é maior, eles todos estão mortos. Existe uma estatística. Nossa, mãe, parabéns, Edna. Parabéns por ter feito esse trabalho. Continue fazendo cada vez mais. Com certeza, isso, no mínimo, é crédito para ti dentro da questão da espiritualidade, né? E assim, quando eu falei para ele do livro, né, que eu estava mandando para ele, ele vibra, porque ele lê também, ele gosta de leitura, é um menino muito inteligente. Ele só estava, né, por conta de toda a história de vida dele, que ele também fala no livro aqui, como foi a história dele, não conhecia o pai biológico, todas as questões emocionais que ele carregava. Então, isso levou ele à prática do ato infracional. Que maravilha, então, se esse rapaz ouvir nosso podcast, que ele possa ir começar se inscrever no canal e colocar assim, o comentário dele realmente se for relevante. E eu tenho certeza que ele vai amar o livro, porque ele gosta dessa área. Eu percebo que ele se identificou muito com esse movimento de energia. Sabe, ele lê muito livro de Augusto Cury. Que lindo. Eu fui levando vários livros para ele também, Deepak Chopra, a gente falava depois. Então, foi uma conexão muito legal. Que maravilha. E assim, saber que lá dentro não tem pessoa só, né? Pra gente não entrar em julgamento. De achar que quem está passando por essa situação não tem mais jeito, ou talvez seja qualquer um, que não existe. E a sociedade tem o julgamento, e a gente precisa descortinar isso também. E muitas vezes ser humano dos próprios profissionais, isso parte dos próprios profissionais que não acreditam de quem está lá, né? Então, essa coisa também de eu me importo com você, eu acredito em você, assim como você falou para mim, surte efeito, a gente pode falar com os jovens também, com quem a gente atende, que isso surte um efeito muito positivo, assim, de transformação mesmo. Lindo. E aí tem o depoimento da importância das nossas terapias. Nossa, né? Meu Deus. O trabalho da medicina junto com as nossas terapias, assim, tem um... a gente sabe que nem sabe, a medicina reconhece ainda, né? A gente está em processo, né? A gente sabe que nem sempre reconhece, porque o médico, né, o que acompanhava eles, o que fizeram com esse jovem, né? O que aconteceu com você que você ficou tão legal? Mas assim, só entrega, né? Faz nosso trabalho e segue. Segue, exatamente. Precisa a gente querer, não tem que provar nada. Nós não temos que provar nada para ninguém, a gente só tem que fazer o nosso trabalho, que é aquilo que a gente realmente escolheu, que faz parte do nosso processo e que faz sentido no nosso coração. Mas agora, eu acredito que com essa portaria que foi assinada para que haja uma comissão, né, onde o Conselho Federal de Medicina, ele vai fazer um estudo mais aprofundado da saúde e espiritualidade, falar mais sobre a questão da fé e o que é essa fé.
Eu acredito que vai abrir muita coisa. E esse livro está chegando agora nesse momento, para muitas pessoas poderem comprar e ver assim o que é barra de Axis, o que é um tetrahílio, o que é uma desobsessão terapêutica, o que é uma regressão, sabe? E se identificar e poder... Aqui tem o contato dos terapeutas, tem o case de sucesso, e muitas pessoas vão se identificar. E aí que tá o negócio, né? Mas eu quero, depois a gente volta de novo, Edna, eu quero saber um pouco do nosso astrólogo. Essa semana falando sobre essa energia do eclipse, falando sobre essa entrada de Netuno aí, eu não sei há quanto tempo ele tá, que ele saiu e tá indo, ou seja, há quanto tempo fazia que ele não vinha chegava dentro dessa forma, assim, e o que vai trazer para nós, de certa forma, assim, de questões que a gente precisa olhar com lupa, transformar, e o que pode trazer também de benefício, né, José Luiz? Sim, tu sabe que Netuno, que é o regente do signo de Peixes, né? E ele é a profundidade das águas, né? Aquele planeta azul que a gente não tem a olho nu, não se consegue ver só com planeta. E ele tem um trânsito assim bem devagar, né? São 165 anos, mais ou menos, para ele fazer uma volta em toda a mandala. Agora, no dia 30, anteontem, no último dia 30, ele entra no signo de Áries, que é considerado o primeiro signo, que é considerado aquele início das coisas, começo de tudo. O signo de Áries, casa 1 na astrologia, ela fala de início das coisas, começo. Então, o que dá pra gente pensar? Netuno está começando uma vida nova, está começando um caminho novo. Que caminho é esse? Né? E aí a gente tem que começar a fazer umas analogias das coisas, né? Ver o passado. Ele ficou 15 anos no signo de Peixes, ali, domicílio, porque ele estava em casa, né? Então, isso é uma coisa assim que, se a gente notar o que aconteceu aí, principalmente com a natureza, né? Porque é uma coisa, o Netuno, ele não mostra imediatamente o que vai acontecer, o que está acontecendo. É difícil a gente perceber. Ele é tipo de um ilusionista. As coisas acontecem muito sutilmente, tu não consegue perceber. Quando vê, já mudou. E aí a gente já nem percebe que mudou. Então ele é um ilusionista. No mesmo tempo, ele é um criador assim, a criatividade das pessoas aumenta muito no lado positivo, né? Tem um lado, tudo tem dois lados, né? E aí, mas antes disso eu quero falar de energia. Só para pegar o gancho do finalzinho da conversa aí, eu continuo ali no Netuno. Tudo é energia, né? Quando a gente muda a energia nossa e das pessoas, as pessoas se transformam. Então, explicação a isso não tem, é uma realidade. É por isso que as pessoas mudam com as terapias integrativas, né? Porque muda a energia. Pois se estava numa energia muito baixa, estava numa frequência 0, não tem como a pessoa ter a chance de modificar o seu pensar, o seu agir, o seu fazer, né? E o próprio ambiente em si, né? Porque a gente está sempre trocando, a gente faz troca fluídica o tempo todo, então o ambiente, ele também... O ambiente, ele é muito assim, importante para que a pessoa possa mudar ou continuar. E o ambiente que, no caso nesse caso, né? Ele estava num ambiente ruim. Sim. Ele não estava num ambiente bom. E além disso, no ambiente ruim, ele estava isolado ainda por causa de uma doença. Quer dizer, ele estava muito, enfim... Frágil, então, vulnerável, estava em todos os sentidos extremamente vulnerável. Só precisava do quê? De um olhar mais amoroso. Isso que eu queria, ele precisava só de um momento na semana em que aquilo mudasse. E aquilo ali, então, sabe? Então isso é muito importante. Aquele momento da semana é quando ele tinha... Por isso que ele se agarrou com tudo naquela coisa, porque o restante devia ser muito ruim. Né? Netuno traz muito isso também. Essa mudança aí, ela é quase inexplicável, mas a gente sabe que ela existe.
Então a mudança netuniana, voltando pro meu, Legal. pro meu métier, né? Ela traz essa coisa que a gente não percebe. Ah, como é que aconteceu? Aconteceu assim, é energia, frequência. Às vezes tu fica do lado de uma pessoa, não precisa falar nada. Tu tá ali acompanhando, tu é companheiro. E a pessoa se melhora. Não precisa dizer nada, não precisa fazer nada. É claro que se tem uma técnica é muito melhor, né? Porque a gente sabe que a técnica ajuda, a técnica Sim, limpa, a técnica avança mais, né? Tipo assim, avança, deixa as coisas mais Facilita, rápidas, sim, facilita. sim. As coisas acontecem com mais rapidez, né? Então, importante isso, né? Acho que a Edna quer complementar alguma coisa antes quando dos você- seguintes da lei. Quando você trouxe, né, a situação que ele estava vulnerável, isolado, mas eu costumava dizer para ele que nada é por um acaso. O fato dele estar isolado naquele local que era Exato. afastado do Eu alojamento também onde ele acho. ficava, foi um movimento para entrar em conexão comigo. Ele estava lendo o livro Futuro da Humanidade, de Augusto Cury. É um livro que eu já li antes e foi um livro que me encantei muito, porque ele trabalha, né, a alma humana, ele trabalha toda essa parte. E eu olhei assim, você tá com esse livro? Tia, eu já li 20 livros aqui. Aí me chamou a atenção. Sim. O que me despertou foi a fala dele com Ou o livro. seja- Ele já era esse ser, tipo assim, Claro. ele estava no lugar errado. Ele já pela estava frente. tentando buscar, ele só precisava de uma chance. De um olhar. E esse olhar que tu deste para ele, esse momento que tu te conectou E provoquei com deu- perguntas, né? e deu a possibilidade de ele falar um pouquinho Sim. e Ele se sentiu mostrar acolhido, ele sentiu Exato. alguém dando E atenção o para quanto ele. é isso que as terapias integrativas fazem. É. A gente não tem que julgar o que a pessoa fez, por que ela fez é um processo dela. Qual é o nosso trabalho? É entender, aceitar que tem pessoas que vão agir daquela forma e trabalhar como a gente pode. Dentro do que é possível, a gente vai fazer. A transformação é feita pela pessoa, pela permissão que ela se dá de receber aquela energia através das terapias, das técnicas e métodos. Uhum. É, Agora, não tem- rapidinho, a gente tem esse papel de divulgar, por isso esse livro é importante. Que muitas pessoas não conhecem. Então, esse livro está incrível, né? Só de ler, a gente tem uma cura Incrível, já. Incrível mesmo. Só a leitura do livro já gera uma cura. Então, assim, levar isso, esse conhecimento para as pessoas, que nem todas as pessoas estão acessando nessas informações, já é um grande incentivo, né? Vamos dizer assim, né? De a gente divulgar e saber também que existe isso. Que é o nosso trabalho agora, né? Vender, levar as pessoas, Sim, né? falar Levar para sobre- Bahia, né? É o tipo Que de não assunto tem que a tá em ver segundo com o plano, né? dinheiro, tem a ver com o resultado que ele vai trazer. A nossa missão enquanto É. terapeutas é levar cada vez mais para o mundo o conhecimento dessas terapias. O dinheiro é consequência. Sim. Ele vai acontecer, mas Naturalmente. o trabalho que a gente tá, que eu falei, né, no dia do lançamento, a melhora da unidade faz o todo, a melhora da unidade faz a melhora do todo. Sim. Então, se nós fizermos nosso trabalho de formiguinha, todo mundo junto, a gente vai conseguir fazer com que cada vez mais esse trabalho ele seja alastrado para o mundo. Então, assim, tem tu que é da Bahia, tem pessoal que é de Santa Catarina, tem aqui do Rio Grande do Sul, do interior do interior. Então, assim, foram muitas pessoas se conectando. Pessoas que conhecem pessoas. Então, daqui um pouco tá indo lá para fora do Brasil. Sim. E é isso que a gente quer. E a ideia é que isso é um assunto de segundo plano. Ele não é assunto de primeiro plano. Isso não tem na mídia. Esse tipo de assunto, ele é interessante. considerado religioso, é considerado... Sei o nome que não tem nada a ver. com fé, com crença, com isso. Não tem nada. Isso é realidade. A ciência ainda vai provar que tudo é energia e que tudo é frequência. E isso tem aparelhos físicos provando isso. E quando isso muda, muda tudo. E quando a gente aprender que isso é uma verdade, a gente não vai querer só o resultado do fármaco que a gente tem que tomar, não é? Do diagnóstico do médico, a gente tem que ficar, tem que aceitar, e a gente nem sabe se é bom ou se não é. E o que eu posso fazer? Pode fazer isso, pode fazer uma técnica, uma técnica que vai melhorar a tua energia e, por consequência, as coisas podem começar a acontecer mais rápido, mais fácil, com menos dor, com menos tudo. Pelo menos experimentar, né? Eu acho que Pelo a gente menos precisa experimentar para depois dizer se foi bom ou se foi ruim. E o que eu trago com Netuno? Também tem um outro exemplo. Saiu tudo no dia 29, né? Por quê?
Ah, e a Edna tinha a passagem dela não Ficaria deu, não melhor sei o pro quê. final do Ah, mês. então vamos combinar. Ah, mas eu não sabia que fechar. Como é que a gente explica isso? Não precisa explicar. Sim. É uma coisa que se interliga. Não precisa simplesmente explicar. Um dia importantíssimo, na sexta-feira, que foi o Jantar? O eclipse? O eclipse. Palavra. O eclipse na sexta-feira foi um eclipse que fala do sexta eu. para sábado. Ele De sexta foi, para né? sábado, 5h25, 5h35 da E manhã. antes nós até às tínhamos 9 feito o horas. nosso encontro de todos os Isso, terapeutas. Você já na estava sexta-feira. naquela Naquela energia energia. maravilhosa. Muito boa, né? Então, no sábado, de sexta para sábado, isso, né? O eclipse ali, o que o eclipse falou? Ele falou do signo de Áries com o signo de Libra. Por que isso? Porque são opostos um ao outro. O Áries sou eu e o Libriano é o nós, é o outro. Só que isso eu não estou falando do outro vocês. Eu estou falando do eu e do meu nós. Eu penso em mim, ou como a Edna falou, eu penso muito mais nos outros do que em mim. Então é o eu e o nós dentro de mim. É o meu mapa natal. Não é a relação de fora, é uma relação interna. É um questionamento que eu tenho que fazer se o que eu estou fazendo para mim e o que eu estou fazendo para os outros. Qual é a ideia? O equilíbrio dos dois. O equilíbrio. Eu não posso só fazer para mim e nem posso só fazer para os outros. Eu tenho que ter um equilíbrio. No momento que eu tenho um equilíbrio, eu consigo estar num patamar melhor e aí sim eu posso fazer o que eu pretendo fazer. Eu tenho discernimento para decidir alguma coisa, não é? Eu tenho um insight melhor para receber uma informação que eu preciso naquele dia, naquela hora, naquele momento. Áries, Libra. Libra é equilíbrio. Áries é o começo das coisas. Então precisa ter um equilíbrio. Né? E onde a gente está agora? Signo de Áries. Estão começando. Netuno, no outro dia, no dia 30, no domingo, ele entra no signo de Áries. Então, essa coisa assim, ela não tem uma explicação lógica, mas ela tem uma explicação energética. Sim. Né? E a gente vai sentir Que não tem isso. mais como a gente dizer, ou Negar. nós não, né? Porque a gente já sabe dessas coisas todas. Mas não tem mais como as pessoas dizer assim, isso foi coincidência. Não, não, sabe? não. Não tem mais, não tem. Coincidência, na minha forma de ver, não existe. Não existe, né? não Não existe, tem coincidência. né? As coisas vão se ajustando de acordo com o que a gente está sentindo, de acordo com a energia que a gente tem, de acordo com a frequência que a gente coloca no nosso aura, né? Então a gente vai atraindo aquilo que está por perto, não é? Não tem essa coisa de coincidência. É uma palavra que ela não diz nada. Isso é muito incrível o que está sendo trazido aqui, porque se eu for ver assim na trajetória de todas as coisas que foram acontecendo, por exemplo, do ano passado, né? Então, se eu fizer assim, dentro da linha, né, de tempo, o ano passado, lá por janeiro, começou a vir muito forte aquela coisa na cabeça da intuição. Tem que voltar de novo com o grupo de mulheres, tem que voltar. E eu tava resistindo, eu sempre resisto muito a algumas situações, mas quando fica muito, eu sei que não tem, eu tenho que fazer. Aí teve um final de semana que tava muito forte, eu disse, então... Eu falo muito com os meus mentores. Se for realmente para mim fazer isso, então eu vou fazer um texto e vou mandar para algumas pessoas. Se fechar em seguida 10 pessoas, eu reabro esse grupo. Quero Mulheres Inteligentes Atraem Parcerias Ideais. Num sábado fiz, mandei e ali, imediatamente começaram eu quero fazer parte, Tá, então eu vou retomar de uma forma diferente. Em vez de ser online toda semana, eu vou fazer presencial de 15 em 15 dias, trabalhando vários assuntos, tá? Ok. Fizemos todo um trabalho com lançamento, acho que tu também foi, né? Com foto, com isso, foi muito legal, com palestra. E aí, a partir dali, de 15 em 15 dias, no meu consultório. No segundo dia que estávamos reunidas no meu consultório, eu ouvindo aquelas histórias que começaram a contar, eu disse, nossa, as histórias não podem se perder.
lindas demais, que podem ajudar muitas pessoas que estão nesse momento vivenciando aquilo. Pensei na ontologia Mulheres que Superam. Em poucos meses foi realidade. Nesse processo que eu já estava trabalhando dentro do Mulheres que Superam, veio a enchente, que foi avassaladora para todo mundo. E aí, a história toda que foi contada aqui. Teve todo o feedback, emendou em quem sabe fazer uma ontologia, terapias integrativas. Então, o que é isso? Uma coisa vai conectando com a outra, dependendo da energia que tu tá e da intenção que tu tem. Tu te conecta com outras pessoas que querem a mesma coisa, mas às vezes não sabe como, mas tem que ter alguém que diga, olha, quem sabe, vamos fazer isso. E o projeto nasce. Você trouxe uma coisa interessante, sabe, Anaísa? Assim, quando a gente começa a experienciar, a viver, fazer essas terapias, a gente fica mais com um estado de presença mais aflorado. A gente começa a perceber intuições. E aí desaparece um pouco o medo, né? Então, assim, essa ideia de... Pra mim, assim, quando tu decide, então você decidiu, as coisas começam a fluir. Então, dentro de uma lógica, eu tô lá na Bahia. Então, assim, pra mim, vou pro Rio Grande do Sul para o lançamento de um livro, nessa lógica, dessa realidade, poder dizer assim, não. E com certeza alguém deve ter dito pra ti, mas o que tu vai fazer lá? Vai gastar dinheiro, olha o que tá por detrás. Mas assim, eu decidi, falei, eu vou. E as coisas foram fluindo de um lugar com muita facilidade, sabe? É um lugar que eu recebo, que alguém me acolhe com todo o amor do mundo. É um lugar que eu me senti fazendo parte também. Foi assim, a experiência está sendo aqui agora, a minha vinda para cá, tá me ensinando muita coisa. Principalmente nesse lugar do todo e todos iguais. Né? Porque a gente tem essa cultura ainda do sul, do nordeste. Infelizmente foi implantado isso no nosso Brasil. Então trazer também, levar isso quando eu chegar lá, minha energia vai chegar com esse novo olhar. Eu já tinha e foi confirmado. Então eu estou aqui. Nós somos todos iguais, somos todos um, fazemos parte de um todo. Todos temos as mesmas necessidades, as histórias são as mesmas, só mudam os lugares. Somos seres humanos com as dificuldades, existe. Então, assim, quando a pessoa cria, né, que o Nordeste é isso, que o Gaúcho é isso, a intenção, no fundo, é como se fosse segregar, né, separar. Então, acho que o momento agora é a gente unir isso, né, a gente que está nesse lugar, que está fazendo esse trabalho. Daí é o equilíbrio, né, porque quando tu diz assim, o Gaúcho é assim e o nordestino é assado, separa, mas quando tu vivencia, tu vê se todo mundo tem as mesmas necessidades de uma forma diferente. O que a gente tem que ter? Eu posso ter um pouco do nordestino e tu pode ter um pouco do gaúcho. E daí traz o equilíbrio que a gente precisa, buscar o equilíbrio. E desconstrói também as crenças, desconstrói tudo que foi criado. A gente precisa questionar um pouco essas coisas, entendeu? A gente precisa Porque não dá pra gente aceitar mais esse perfeito. tipo de pensamento. O Netuno entrando agora em Áries, ele tá iniciando coisa nova. Para mim, é uma das coisas isso que a gente está falando. Desconstruir esse negócio de eu sou isso e eu sou as aquilo. Identidades, eu fui colonizado por este ou por aquele. Eu sou melhor ou sou pior? Eu sou isso ou sou aquilo. Acabar com isso. Sim. Porque isso não é uma realidade, não é uma verdade. Não. No momento em que eu decido fazer alguma coisa, não interessa se o branco, preto, gordo, magro, alto, não interessa. As coisas, tu dá o passo e o chão aparece. Total. Mas tu precisa te decidir. Sim, tu precisa estar em momento de presença, como a Edna falou. Tu tem que estar vivendo isso. Não importa o que tu é. Confiar na espiritualidade. Confiar. E a gente tem que trabalhar. Netuno tem mais 15 anos agora dentro do signo de Áries. 15 anos. Muita coisa. 15 anos é uma geração. Sim. Toda geração que nascer a partir do dia que ele entrou até 15 anos que vem, que vai vir, na verdade, todos vão ter Netuno em Áries. Todos eles vão ter essa vontade energia, né? de mudar. Legal. Que maravilha. Porque todos eles vão ter essa criatividade, ou tem a parte negativa que eu não falei, vou falar depois. Né? Vamos falar do positivo, né? Sim. Então, a parte positiva é a criatividade, a parte positiva é a intuição. A parte positiva é o amor universal. Ele é a oitava de Vênus. Vênus é a coisa mais prática nossa, né? O que eu gosto, o que eu quero, o que é bom para mim, o que é bom para os meus na volta, mas é muito... É no cercadinho. E a oitava de Vênus é Netuno. É o todo. É o planeta todo, é a natureza, são as pessoas, é Os tudo. animais, né? Tudo. Então ele vem para trazer essa ideia. O que ele está entrando agora em Áries? Ele está começando com essa ideia. Ele traz essa energia para nós. E a gente precisa questionar essas coisas que a gente adquiriu como cultura de um passado que foi só a educação.
O meu pai passou para mim, o meu bisavô passou para ele, então eles fizeram aquilo que eles sabiam, não tem culpados. Mas hoje, a gente Tá nas precisa... nossas mãos, né, Zé Luiz? A gente precisa questionar isso. Tem coisas que não dá, né? Tem coisas que não dá para acreditar que vai continuar daquele jeito. Não pode, né, gente? A gente sabe que não é. A medicina, a ciência tá aí mostrando diário. Nós estamos indo para a Lua como se fosse para o bairro. Os caras estão... Como se fosse daqui até a Bahia. Eu posso até estar exagerando, mas tá uma coisa muito diferente do que era um barco a vapor em 1700, 1500, não é? Então a gente tem que aceitar que existiu mudanças, e essa mudança que a gente... esse olhar que a gente tem que ter hoje, que muitos já têm, como nós aí das terapias integrativas, a gente está enxergando uma coisa diferente, né? Esse olhar, para aquele olhar do passado, a gente precisa ter essa clareza, e isso é Netuno. Aceitar que a gente cresceu, aceitar que tem outras coisas, aceitar que o mundo é diferente e tá melhor, e que as coisas boas, se elas forem valorizadas, vai ficar melhor o mundo, né? Uma coisa que a Annelise falou também foi que se eu tenho uma frequência alta, uma energia alta, o que vai acontecer? O mundo vai melhorar. Sim. O mundo vai melhorar. São 8 bilhões e 200 milhões de pessoas. Se todos tiverem uma frequência mais alta, uma energia mais alta, o que vai acontecer? Guerra? Provavelmente não. Até porque Vai a energia acontecer. alta traz felicidade, Mas traz lógico. alegria. Então a gente vai ser inspiração para outras pessoas. Tu vai estar... Né? As pessoas vão dizer, poxa, vai estar mudou, produzindo, né? vai estar produzindo uma ideia de coisa boa para ti, por consequência para os outros. Sim. Essa coisa universal. Então, o Netuno que ele entra agora com essa ideia. Por quê? Porque eu acho que não dá mais. A gente está num limite extrapolado. Então, ele agora vai mudar. Aí, claro, Netuno trabalha com água. Ele né? É o senhor dos mares, né? Do reino abissal, que a gente não sabe de onde é que vem. Interessante isso que tu tá trazendo, porque a gente teve agora nesse final de semana terremoto. Por isso que eu quero falar das coisas, das negativas a gente deixa para depois, porque são só consequências, né? Sim. São consequências das nossas energias. Energia do planeta, mas não é o planeta Terra, é a energia dos seres humanos do planeta Terra. Isso. Tá? Porque quem vai mudar somos nós, a Terra não vai mudar. E assim, eu acho que a enchente, na época, a gente perguntava, né, o que a enchente está querendo nos dizer, né? Mostrar a solidariedade do povo brasileiro em relação aos gaúchos. Aí não existia separação, norte, nordeste, gaúchos pobre, é o melhor do que os outros, né? E hoje, com a tua vinda para cá, o te receber, me fez tão bem te receber, tá? Porque vem culminar no quê? A enchente trouxe exatamente todos esses passos de nós trabalharmos 7 meses juntas, as 3, né? Passarmos por frio e tu com calor lá, para nós lançarmos este livro, para este livro mostrar ao mundo a importância das nossas terapias. No caso da a terapia reencarnacionista, lembra que a gente conversou ontem? Provavelmente, com certeza, nós já nos encontramos em outras vidas. Nós tivemos... Porque, assim, foi tão bom receber a Edna em casa. Assim, o Roberto estava super... como se fosse a pessoa da família. E eu também, né? Sem camisa. Deitava ali no chão, sabe? Como se a Edna já era uma velha conhecida. E isso fez muito bem para nós. Muitas vezes pensam do gaúcho, que ele sempre, sabe? Sim. Então, hoje eu sei o que a enchente quis me mostrar, sabe? Quis me ensinar. E também, Chile, tem muito a ver com a minha energia que estou hoje, né? Tipo assim, eu já vim aqui em 2003, minha primeira visita a Porto Alegre. Eu tinha saído da faculdade, então teve um evento aqui na PUC, e eu vim. Eu me senti muito mal.
porque eu me sentia muito pequena, de verdade. Era o meu sentimento. Então eu não vivia, não aproveitei, eu saí com a energia de muito frio isso aqui. Então assim, tudo tem a ver com a nossa energia também. Então assim, é uma troca. Da permissão Isso, interior. para ela me aceitar, eu falei para ela, eu tivesse na energia passada, você não, nem sequer, eu ia dizer assim, posso ficar na sua casa? Sabe? Tudo tem a ver com a gente, né? Com o nosso eu, com a nossa vibração. Viu? Olha, E tá mais uma aqui resposta também, que a enchente não e trouxe. tá aqui também, assim, para mim, foi assim, beber dessa fonte. Eu estava distante, né? Sou a mais distante das escritoras desse livro. Então, assim, eu me senti também, eu tive esse desejo. Eu preciso também E tu conhecer te essas sentiu pessoas. acolhida por todas as escritoras, por Total. aquele Foi povo todo que incrível, tava o lá. lançamento foi incrível, Coisa. foi uma energia surreal. Isso só faz, assim, reforçar, né? Fortalecer, empoderar mais ainda. Me trouxe um gás. Uma coisa você tá lá, né, no seu mundo, na sua cidade, né? Só você sozinha quase, né? Porque você termina ficando um pouco sozinha. E você tá aqui, eu volto totalmente preenchida, totalmente acreditando. E assim, mais livros eu vou querer, porque eu vou vender mais, eu tô motivada mesmo. A princípio, eu vim com esse propósito, assim. Acho que cheguei aqui foi muito mais. O grupo acolheu muito bem, né? Muito legal. Mas olha, foi assim, Foi muito. incrível. Não podia ser diferente, né? Se a gente está falando em terapias integrativas não tem como, e né, complementares, né? Não tem como. Não tem como mesmo. excluir A nada. minha ideia do ano passado, desse contexto que a gente passou, é que eu senti assim, né? A coisa que mais me chamou a atenção, que mais me emocionou, foram os estados da federação nossa nos ajudar como ajudaram. Nossa, Então, não, assim, ó, foi muita eu ajuda. não imaginava, né, o quanto a gente era querido pelos conterrâneos. Solidariedade. Por quê? Porque a gente precisava aprender isso, Ed. A gente se achava precisava. e se acha. Vou te dizer, Se eu acha. gaúcho se acha o... Entendeu? A melhor E não bolachinha do pacote. e não é. Nossa, E ele nossa. aprendeu com o amor, com a solidariedade de todos. No momento de maior que- dificuldade. No momento que não existe isso. Separação. E a gente aprendeu muito. Então, assim, ó, Perfeito. quem não foi afetado, perdeu a casa, perdeu isso, perdeu aquilo, foi afetado emocionalmente. E derrubou, como o meu caso. Eu No nossa, nosso caso. nosso caso, né? Aham. Não fiz nada. Eu passei, pelo menos o primeiro mês, assim, eu não sabia o que fazer. Eu estava completamente perdido de que é isso que está acontecendo Eu só comigo? arrastava ele. E aí a Vamos gente vai fazer. para lá e vai para cá, começa a ajuda, mas daí tu começa a tomar um ar, porque está acontecendo, e principalmente esse sentimento, né? Diz, olha só o que as pessoas estão fazendo. Era de todo mundo, Sim. não é? E aí agora, o que corrobora com a tua chegada aqui? Tu tá enxergando que a gente aprendeu. Tu tá recebendo um pouco do que a gente aprendeu. Mas por quê? Porque a gente tem uma energia um pouco diferenciada. É isso já que a está gente tem que trabalhada, aprender. né? Já vem trabalhando essa energia. A gente já tinha isso, a gente trabalhou, só que a gente é gaúcho. Então não tem, a nossa raiz, ela vem de uma como é que se diz, um conhecimento, uma educação diferenciada, mas não é melhor do que qualquer outro estado. Não é. Ela é muito igual e às vezes muito pouquinho. O valor é muito material. E lá no Nordeste o valor é muito pessoal, é muito da pessoa. Então, eu comecei falando assim, né? Quando eu nasci, né? Então, assim, tem muito a ver com a gente também, né? As informações que a gente recebe, a maneira que a gente é tratada, a distância que faz, né? Assim, as coisas que a gente ouve mesmo quando era pequena. É o que constrói o nosso sistema de crença, é o que faz a gente acreditar. E a gente é o que a gente acredita. Exatamente. Então, se tá a televisão falando, todo mundo falando que o Nordeste é assim, é pobre, é seco, deu? Aí eu, no meu caso, já nasço no sertão da Bahia. Já acha que é isso mesmo. Tudo para validar, vem tudo para comprovar Não que é aquilo tenho que eu tô chance falando. nenhuma, É, eu nasço numa cidade, né, totalmente semiárida, o meu sertão, seca, então tudo que você ouve na televisão, que você ouve dos outros, valida ali. Então, para você desconstruir, gente, é um processo. Como a gente diz. Vocês é ao contrário, né? Então, assim, ser nordestino para alguns. Então, assim, e tem gente que pega isso também para o perfeitamento, né? Porque a dor vai tocar em você. Aí, normalmente, se você não estiver sendo trabalhado essa questão da energia, você vai para outro lugar de criticar o outro e ficar, né? Que é isso que a gente tem que evitar, a questão do julgamento, né? A questão de se colocar inferior. Porque a gente é o que a gente pensa. E os nossos pensamentos têm a ver com a nossa história, com a nossa infância. O que a gente ouviu a vida inteira. Tabaroa da roça, que é, né, a pessoa tabaroa que não tem, sabe?
É tanta coisa que eu ouvia, então eu saio numa cidade pequena, né? Não era cidade ainda, mas vou morar em Salvador, que também é assim, todo um para depois. Então, para mim, desconstruir, eu me sinto hoje honrada de estar participando desse projeto com vocês. Me sinto fazendo parte de verdade, não sinto mais nada de inferioridade. E as práticas integrativas ajudam muito. Eu me senti na casa de Shirley, tá? Maravilhoso. Eu me senti. E assim, a própria família que a gente atendeu, que nós também veio estava no nos lançamento. ensinar, o valor dessa Estava união. lá no dia do lançamento, prestigiando vocês. Ai, olha, que maravilha, meu nossa. Deus, não tem explicação, não tem Coisa boa, né? preço. Então, assim, vem me mostrar exatamente isso, porque eu me perguntava assim, ó, como que eu posso ajudar, né? Fora roupas, calçados, essas coisas Sim, que a gente aquela coisa doou, material né? prática, Como né? que eu posso ajudar? Eu não sei. Então, quando a Annelise convidou, eu não pensei duas vezes. E hoje, refletindo e recebendo a Edna, eu digo, tá aí a resposta. Como eu posso ajudar? Sabe? Receber a Edna aqui, trazer para ela se lançar e também fazer ela conhecer o Porto Alegre, né? E ver assim, fazer descortinar esse pensamento que tinha. E ver que esse lugar, ele é tão bonito, mas ao mesmo tempo ele foi muito sofrido, né? As marcas das águas ainda estão em alguns lugares. Nós passamos Nosso centro da cidade foi muito atingido, ele está terrível. Nós passamos, Anne, nós levamos ela ali no Pontal, passando de carro, né? Antes de ir pro nosso encontro. E eu disse, Edna, dá uma olhada, esse lugar é lindíssimo, lindíssimo, e foi muito afetado, e recebia, as embarcações chegavam ali, né? E era um momento, assim, triste e ao mesmo tempo acolhedor, aquelas pessoas que não estavam molhados, não tinham nada, com seus animaizinhos, recebiam um cafezinho quente, um sanduichinho, e iam para abrigo. Onde desce, tinha um lugarzinho para poder ficar. Então, assim, aquilo ali, mostramos para ela, cheio de gente, o Pontal ontem, lindíssimo, ontem não, sábado, né? Lindíssimo, todo verde, aquele Guaíba lindo, e foi assustador o que o Guaíba fez. A gente também veio nos ensinar muito isso, viu? O acolher, o ser solidário, porque as pessoas foram solidárias conosco, com o gaúcho. Aquele carinho, aquela atenção, todo mundo unido por um povo. Porque também o desejo de viver, a disposição de viver de quem estava passando por aquela situação, a gente conseguia enxergar do lado de lá também. Então, é uma troca, né? As pessoas que estão passando por foram pro telhado, eu quero, entendeu? Então houve também sempre uma troca, não dá para ser só de um lado, a gente quer trazer esse equilíbrio, né? A dificuldade, ela faz a gente crescer, criar coragem para mudar a situação. A coragem vem que você imagina. Mas tem um outro lado que é a da solidariedade, que me impactou muito. Também tem um outro lado do desrespeito à natureza. Que nós também não podemos deixar de falar. A gente, para mim é isso, enquanto gaúcho, a gente não cuidou disso. Não cuidamos, não. Né? A gente só cuida de estar desmatando, a gente só cuida de estar querendo fazer a terra produzir para nós e não cuida dela, entendeu? Então isso trouxe muito, aumentou os problemas. Sim. Com aquela enchente. E isso também tem que ficar de alerta. De alerta. Isso não pode apagar. Não adianta pintar as paredes e tudo, sim, não. Tem que ter ali no museu, mostrando que aquilo existiu, que é para a gente não esquecer. Né? Que a gente precisa ter cuidado com a natureza e a gente não teve. Então teve coisas no caminho que já sabiam isso há muito tempo atrás, que poderia acontecer, mas como nunca aconteceu, mas agora aconteceu. Não deram manutenção. E eu não estou falando de governo, sabe? Aconteceu e essa nossa foi muito pior. E eu não estou falando dos governos. Todos eles não fizeram nada. Nada. Não fizeram nada. Os cientistas, os caras que estudaram, os engenheiros, já sabiam, já tinham relatórios sobre isso. Alguém deveria ter feito, todos eles já deveriam ter feito.
como nós também deveríamos ter sabido que isso já existia e cobrado. Não, e o nosso, qual é a nossa Então, parte? não tem essa coisa da culpa, não tem essa coisa do... Mas a gente precisa estar com os olhos abertos, porque isso pode voltar a acontecer. E a Exato. terapia se leva para esse lugar de consciência, De tomada de consciência, consciência. adoção de consciência, Vamos de subir o valorizar degrau. a natureza, né? De reconhecer e saber o nosso papel. O governo, ele é baseado em como a gente é. Então, assim, Como ele a vai gente é. seguir a nossa energia. Então, se a gente muda, a tendência tem um governo também, né? Exatamente. Quando muda de consciência, se o nordestino muda de consciência e se o gaúcho muda de Ninguém vai consciência, explorar quando a mais. gente for votar, vale Pra voltar quanto? com Vai consciência. votar com consciência. Mas vale um voto só. Une, né? Não interessa se é nordestino, não interessa se é gaúcho, Sim. não interessa se é... Não interessa, é um voto, cada um vale um voto. Então vamos ter consciência, mas vamos ter responsabilidade com o que a gente pensa. Vamos procurar fazer as coisas de uma forma mais minuciosa. Não vamos deixar alguém resolver por nós. O ser humano hoje, e eu vejo por mim também, mas pelo aprendizado que já tive, que a gente terceiriza tudo. Aí então a gente dá o voto e depois quer cobrar do fulano. Não, mas para ti dar o voto, que é o mais importante que ele quer, por isso que ele vai na tua casa na época de eleição. Por que tu deu esse voto? Foi porque tu deu ganhou isso? alguma coisa Vai em troca? ver se é bom, se não é. Que pelo menos tu erra menos, né? Ah, não, mas eu fui lá no padre, mas para ti mostrar o teu sagrado, para te achar o teu sagrado, tu precisa ir na igreja? Tu precisa ir no culto? Tu precisa ir no centro budista? Tu precisa ir sei lá, em qualquer das religiões? Não precisa, tu pode fazer isso em casa. Isso. Tu vai reclamar do pastor que disse pra ti fazer uma coisa, mas é pra ti. Por que tu entrega o sagrado pra essas pessoas? Então a religião, ela precisa mudar. Minha opinião pessoal, tá? Sim. Não, eu concordo. Mas eu concordo. não tem como tu tá Qualquer terceirizando religião. essas coisas. É responsabilidade tua, sabe? Pra mim, Netuno traz isso também. Esse tipo de verdade. consciência. Porque Netuno é espiritualidade. Eu sou responsável pelo que eu construo pra mim. Você vai falar da parte negativa do Netuno agora? Posso falar Tá, um pouquinho? então antes vamos pegar um pouquinho do depoimento da Shirley, depois a gente volta aí Vamos nessa lá. energia de Netuno. Shirley, me conta como é que foi para ti participar dessa antologia, como é que foi para ti, assim, passar naquele momento do nosso lançamento, ver aquelas pessoas todas, pessoas que tu Foram conhece ali, atendidas. né? Como é que foi Olha, esse momento, desde que tu recebeu, né? Que tu já falou aqui o convite, enfim, e a trajetória, foi e assim, chegar até o momento do nosso lançamento. foi uma coisa, veio me responder das perguntas que eu fazia, porque eu ficava assistindo, ouvindo notícias da enchente. Hoje eu sei que eu recebi muitas respostas, como eu poderia agir, como eu poderia ajudar as pessoas sem ser a parte material, né? Então, no sábado, nós recebemos o ponto culminante do nosso encontro, do nosso trabalho, das nossas reuniões, e aquela energia daquele lugar, daquelas pessoas, parecia que todo mundo era igual, sabe? Mas Porque Mas é mesmo. assim, todas pensando num único objetivo nesse livro maravilhoso que tá e que tem que ser mostrado para o mundo. Então, assim, eu só tenho gratidão e eu contei de novo a historinha que no meu WhatsApp o teu nome é Anne Anja. Que a minha filha e o meu genro sempre chamaram ela de Anja. E eu não sabia por quê. Hoje eu sei. Com as palavras do João, aquele, né? Do João falando para ti que o teu papel realmente é trazer as pessoas para o mundo, caminhar com essas pessoas, acreditando no seu potencial. Então, Anne, assim, ó, é uma coisa... Eu só posso dizer, gratidão maravilhosa. Foi assim, para mim foi sensacional, sensacional. Tudo, 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 tudo. Hoje eu tenho respostas que eu não tinha. A tua vinda,
nós trabalharmos juntos com a Luma, a nossa menininha, a nossa guriazinha que foi nos visitar, e ela se abraçava em nós e botava a cabeça assim como se ela fosse uma criança, sabia? Ela teve essa postura ao nos abraçar. E aí eu mandei para Leandra, que foi a nossa outra amiga, que trabalhamos junto. Leandra, nós três ali, melhores amigas. E a Leandra, eu tô com ciúmes, porque eu queria também estar aí. E eu disse, Leandra, tu foi convidada também. Tu foi... Então, assim, Anne, hoje eu sei do porquê que eu te chamo de anja, porque realmente tu és uma anja na minha vida em todos os sentidos, desde a fibromialgia, depois como professora, como mentora da psicoterapia reencarnacionista, depois a nossa entrada na terapia reencarnacionista. Ai, Anne, só gratidão, gratidão, gratidão. Com certeza tu foi alguém que eu convivi em muitas outras vidas, né? Não sei se irmã, eu não tenho irmã, né? Tive irmãos, mas eu não sei, a Anne é algo muito importante na minha vida. Fico até emocionada de querida. ouvir, né, tudo isso. Não, tu é... Mas eu agradeço muito, assim, pelo carinho, né, de ser realmente de todos, porque sempre a intenção é essa. Eu acho que, como eu falei algumas vezes, ser feliz sozinho é muito bom, mas ser feliz com mais pessoas não tem preço, porque tu tá levando junto a ideia e tu consegue compartilhar isso com as pessoas. Então, isso que a humanidade precisa entender. Nós não precisamos mais ser sozinhos. Nós podemos fazer tudo junto. E tudo tem que ser ganha-ganha. Ainda conversando com o José Luiz esse final de semana, né? O pouco pode ser muito. Às vezes, eu participei de um outro evento que eu faço parte também, que são as Remadoras Rosas, né? E no sábado de manhã cedo eu tinha uma palestra para contribuir com esse trabalho, né, das mulheres referente a março, enfim. E foi uma coisa maravilhosa também, porque eu vi ali a solidariedade. Cada um levou, né, então teve foi um evento grande, lindo, assim, e tudo com doação. E foi ofertado para quem estivesse lá um cafezão, assim, uma mesa de 3 metros, eu acho, um cafezão maravilhoso. Então, assim, cada uma levou um pouco e foi arrumadinho, bonitinho, com palestra, com tudo. Eu disse, é isso que tem que ser a humanidade. Porque às vezes tu diz assim, mas eu só tenho um bolo. E tu diz assim, eu só tenho um sanduíche, a outra só tenho uma pizza. Mas o meu pouco, com o teu pouco, com o teu pouco, dá um muito. Que é isso que a gente fez, entendeu? E a humanidade precisa entender isso. E é isso que eu procuro sempre. Meu trabalho é norteado assim, dessa forma. Então, claro, tem algumas pessoas que eu vou ajudar muito, tem outras que não dá tanto, porque às vezes o alcance não é tão, né? Mas eu acho que daqui para frente o mundo precisa ser isso. Se a gente quer que a gente esteja no mundo melhor, eu tenho que fazer a minha parte sempre da melhor forma possível. E incentivar o outro a fazer também, incentivar o outro a fazer. Essa ideia da troca, da responsabilidade, não é você só dar. Então, você podia fazer um evento, botar lá a mesa de bolo e as pessoas ir lá receber. Então, essa prática de as pessoas contribuir, fazer parte, levar um pouco, é que dá essa ideia, eu também sou responsável. E aí a gente se sente pertencente. Isso, ambas as partes. Porque a política em si, né, inclusive, né, é um modelo que a gente tem da ciência social muitas vezes, é de só dar, e esquece de trabalhar a troca, né, o receber. E aí entra desequilíbrio total que a gente está vivendo também. Né? As políticas, frente ao nosso Brasil, onde a questão, né, que só oferece o dinheiro e as pessoas ficam viciadas, geram naquelas pessoas, entendeu? Uma sensação de inferioridade, porque está sendo uma coitadinha. Então, tudo é energia. Tudo é como você recebe. Exato. Então, qual é o interesse de manter esse público assim, né? Qual é o que está por detrás disso? Que você já tem traz na tua história, né, os pensamentos, e é validado com a política. Então, assim, quando eu percebi isso, porque eu trabalhei muito tempo com assistência social, e o lugar de vítima não existe. Mas vai dizer isso para as pessoas. Vou dizer que tem nada. um interesse em ser vítima, muitas vezes. E as pessoas também, e as beneficiadas também, para demora um pouco de sair desse lugar. Porque foi isso que levaram a vida, é isso que eles acreditam. Elas não são. Vai ser sempre, são coitadinhas, são vítimas. Então fica no lugar de só receber. Então você traz essa prática também de estimular as pessoas a fazer o seu próprio, criar o seu próprio café, montar o seu próprio café.
traz também essa energia de equilíbrio, de troca, de dar e receber. A vida é isso, né? A vida é isso, a gente tem que levar para a dar e vida receber. isso. Isso, Exato. nas pequenas ações, nos pequenos momentos, né? Porque a vontade é a gente querer, é só bam, eu vou fazer a festa e vocês vêm. Na verdade, hoje é o contrário, né? Mas se a gente quer E é aquilo, vamos fazer a festa juntos, foi o que nós fizemos no nosso lançamento. Sim, Todo foi mundo perfeito. contribuiu de Sim, forma e igual. ficou leve. E a gente conseguiu levar para aquelas outras pessoas que chegaram, ser recepcionado daquela forma, e todo mundo ganhou. Todo mundo Isso, é o ganhou. ganha-ganha, né? É o que eles falam. ganha-ganha, isso aí. Vamos desconstruir. Eu acho que isso Através uma- das nossas ações, né, Zé? Isso, E não é na fala na só, na prática, prática. né? No exemplo, né? Vamos desconstruir isso, porque, assim, eu tive 12 anos, mais ou menos, trabalhando com morador de rua. E era muito isso. A vítima. Sim. Mas você sabe o que eles mais gostavam, assim, muitos deles, é quando eles conseguiam trazer um presente para mim ou para pessoa que estava fazendo. Olha Porque só. ele se sentia igual a gente. Tu Valorizado. entendeu? Vamos dizer, e no grupo que eu trabalhava, que é uma associação, né, a Fundação Solidariedade, a gente sempre tem uma ideia de que trabalho e renda faz com que as pessoas cresçam. Então a gente não doa, a gente doa trabalho, cria um trabalho e dá uma renda para essa pessoa. A partir dessa renda, ela pode te dar um presente ou se presentear. E ela começa a se inserir, a se sentir pertencente a esse mundo todo. É claro que tem na política e outros interesses se manter só na doação para que ela ache que a vida é só... Eu sou um balde vazio e eu só tenho que ser enchido todo mês para receber. E aí eu fico nessa vida sempre. Tem esses interesses, mas no interior de cada pessoa ela está sentindo que ela pode. Só que ela não vai arriscar. Pois se ela recebe todo mês. Entendeu? Ela não vai arriscar. E não é isso, é uma cultura. As pessoas não são assim. Elas são criadas a ser desse jeito. Acreditar que é Porque assim. tem alguma coisa por trás também. Tem um benefício para igrejas, A dependência emocional. então, Comunidade pobre. não, e essas coisas materiais que estão aí crescendo cada vez mais em cima da pobreza. Sim. Mudando de assunto, a 8ª de Vênus é Netuno. Você falou ali, ser feliz sozinho é bom, mas ser feliz com Mais várias pessoas é Não tem muito preço. melhor, porque daí tu não precisa botar muro na tua casa, né? Sim. É verdade. Tu entendeu? Todos na volta vão estar felizes. Por que vai acontecer alguma coisa contigo? Todo mundo cuida da rua, todo mundo cuida de todo mundo. Tu fica muito mais seguro. E quem tá Não- feliz não quer guerra com ninguém. Exatamente. Não precisa te gradear. A primeira é Vênus. Eu quero estar feliz comigo. E a segunda é Netuno. Todos têm que estar felizes. Então, a mudança de consciência nesse momento, Áries, Netuno, começando uma coisa nova, é esse tipo de consciência. Legal. Para que as pessoas possam entender que tem que estar bem com todo mundo. Daí, se todos estiverem bem, nós vamos ficar muito melhor. Se todos estiverem felizes, Se todos nós vamos estiverem ficar bem, muito não melhor. existe inveja. Não. Não existe muito pensamento negativo. Não, fora, olha, as tem- coisas não ruins que tem estão tudo na depressão. televisão hoje, olha que vai diminuir 80%. Aí vai ficar só para quem é desequilibrado mesmo. Porque o resto é tudo por necessidade, as pessoas E a estão gente vai ter fazendo. que respeitar o E a outro gente que não vai está ter- escolhendo, né? Que está nessa Exatamente. frequência também. Pra gente não sofrer porque o outro não quer decidir. Então a Exato. gente tem, Annelise, voltando para cá, não sei nem se tu me passou a palavra, né? Já tá contigo. Temos 14 anos de Netuno em Áries agora, Vai trabalhar. né? Para iniciar coisas novas, para trabalhar isso, para trabalhar essa parte boa, para a gente aumentar a frequência, aumentar a energia, fazer coisas que realmente façam com que o todo na nossa volta cresça, para que a gente também cresça junto. Se a gente está bem, não adianta eu comprar uma Ferrari e não poder nem andar na rua, Exato. entendeu? Que Exato. todos tivessem uma, porque daí todo mundo ia andar, não ia ter problema. Então, se é uma coisa fora do... Então que seja um carro 1000, mas que todo mundo tenha. Ou que todo mundo tenha uma casa, ou que todo mundo tenha um prato de comida. Claro, dentro da sua, não é? E isso é Netuno, isso é uma visão do todo, né? Para que o mundo melhore, né? Aumentando a nossa energia, aumentando a nossa frequência, os 8 bilhões e 200 milhões de pessoas, todo mundo vai crescer e o mundo vai ficar melhor. Saímos do planeta de Expiação. expiação de para expiações. o planeta
de regeneração. E o planeta continua o mesmo, porque o que a gente fez com ele? O que a gente faz com ele? A gente não respeita ele, começa por aí. E na astrologia, a gente trabalha, ó, terra, fogo, água e ar, os 4 elementos. E a gente não respeita isso aqui. O ser humano não respeita a terra, não respeita a água, Ou não respeita o ar e não respeita a água. Não respeita. Não. A gente é um ser humano de superfície, a gente está na superfície. Então, é concreto para tudo que é lado. Limpa campo para criar boi. Né? Cana-de-açúcar, soja. Não estou dizendo que não tem que ter isso. Tem que ter sim, mas tem que ter as medidas corretas para tudo. Equilíbrio. Tem que cuidar da terra. Só planta, mas não põe um insumo Bom que pra vá fazer com que a terra se recupere. Então, o que acontece? Eles estragam ela e vão para outra. Mas depois de 5, 10 anos, essa terra se recompõe sozinha, bem devagarinho. Ela, se não tiver nada, ela se recompõe. Porque a terra em si não precisa de nada. Não precisa da gente. É a gente que precisa dela. Os planetas não precisam da gente. Eles fazem um movimento perfeito. Os únicos que não são muito perfeitos somos nós. E a gente está num crescimento. Esse é um bom momento para que a gente possa refletir sobre isso, subir um degrau, 2, né? Porque quem está no primeiro andar enxerga uma coisa, quem está no 10º enxerga outra. Sim. Então vamos tentar subir e a gente tem uma oportunidade agora, porque o que esse planeta nos traz? Ele nos traz criatividade, né? Ele nos dá assim uma intuição muito grande. Não é? As coisas assim, a arte, a música, sabe? Essas coisas que a gente gosta interiormente, que nem sabe por quê, porque aprendeu. Isso é Netuno. Mas, ao mesmo tempo, ele é o cara do segundo plano, entendeu? Do submundo. Ele é o planeta que leva a pessoa a não querer mais estar nesse mundo, por exemplo. O viciado, né? O drogado, sabe? Ele não... Porque ele... não aguento mais isso. Como é que eu vou sair disso? Eu tô encarnado. Então eu vou fazer alguma coisa para que eu saia. Então ele vai pro meio do mato, ele vão fazer coisas que vai te tirar dessa realidade. E na verdade a gente tem que encarar a nossa realidade, porque somos nós que fazemos ela. Então Netuno no submundo ele faz isso. Também trabalha água. E a água olha o que é água no planeta, quase tudo. Olha o que é água no nosso corpo. Quase tudo. Então, assim, tem movimentações, né? Mas como eu disse para vocês, como é sutil, a gente às vezes só fica sabendo quando já está acontecendo. Mas se a gente está com a frequência dentro dessa energia, se a gente está com a energia percebendo, assim, com intuição, tentando não trabalhar só os 5 sentidos, trabalhar o 6º, 7º, 8º, a gente vai começar a entender e perceber antes as coisas. Então, a gente precisa... Os sinais que são dados, a gente começa a perceber que algo está acontecendo e que algo maior vai acontecer. Pode acontecer. O algo maior que pode acontecer não é nada trágico. O algo maior que pode acontecer depende de cada um de nós. Porque vai acontecer para nós primeiro. No mundo ele vai ser consequência geral. E nós não vamos ter interferência. Né? Se dá um terremoto, qualquer coisa... que a gente não tem o que fazer com isso, a não ser fugir, correr, né? Porque não tem nem como preparar. Né? Se as placas tectônicas batem, não tem o que fazer, não tem como fazer ela não bater. A gente só pode se defender da consequência. Então é o que pode acontecer em função do desrespeito com a natureza. E também em função dessa energia que o mundo tem. Olha as nossas notícias, olha as coisas que nos jogam todos os dias no rádio, TV, na internet, aqui na rede social. Não tem coisa boa. Não tem coisa boa. Não tem um elogio a um salvamento. Não. Tem um elogio ao tiroteio dentro da... Não priorizam não priorizam a coisa boa. Eles Não priorizam o negativo mais. a coisa boa que as pessoas fazem. E é a maioria. Eu tenho certeza disso, que é a maioria. Só que não é privilegiado pela comunicação. Por isso que nosso trabalho é mais desafiador. Sim. Porque cabe a gente, né, continuar. E a gente... Exatamente. Então a gente precisa saber que a gente está certo, enquanto a 8ª de Vênus, né? De que é o todo bem que vai nos deixar bem. Não é só o nosso bem. Que não adianta só eu estar bem e o resto não está.
E onde é que eu vou ficar? Numa ilha? Não adianta, né? Eu preciso estar em comunidade. A gente não consegue estar sozinho. A gente está sempre em contato com alguém, a gente tem que aprender com o outro. Então o Netuno, ele traz tudo isso. E a parte negativa dele, eu vejo, entendo como a ecologia, né? O jeito que a gente está tratando o mundo, né? E também, uma coisa que eu estava pesquisando e pensando, e eu acho que é uma verdade, assim, tem uma consciência espiritual que vai meio que desmistificar um pouco dessa coisa de religião, sabe? A gente não precisa terceirizar a nossa fé. Então, muita coisa dentro dessa área vai mudar, vão aparecer coisas, informações, sabe? E que isso vai trazer uma mudança de consciência para quem quer, né? Para quem quer olhar dessa forma. Vai trazer, né? Ainda acho, estava falando já há algum tempo atrás, agora nesse ano, né? Era para ser, já entrou no novo astrológico, foi há pouco tempo atrás, né? Mas o conclave, ele ainda é uma incógnita, tá? Porque o Papa melhorou, né? Mas não se sabe, tá? Se ele vai pedir demissão, se ele vai continuar bem, né? Porque ele é uma rocha em relação a todos os outros que já tiveram lá. Ele tá mudando tudo. Ele peitou, né? Ele peitou muita coisa. Então, muita coisa pode mudar. Então, eu acho que começa por aí, porque, mas é religião católica. Não, mas é que é importante porque faz parte de quase todo mundo. Muitas pessoas seguem essa. Sim, é uma estrutura religiosa que. Como o Islã lá do outro lado, que está em mundo. extrema guerra. O Islã do outro lado as duas religiões são as. E o Islã tá. Se pensar em. A gente não fala porque a gente não conhece. Né? O Oriente, o Ocidente aqui não conhece o islamismo. Mas olha o que tá para lá. É uma guerra geral, é briga religiosa. É briga religiosa. Então fica naquela coisa ali, tá muito ruim. E aqui isso também pode mudar. Então acho que Netuno, como espiritualidade, ele vai trazer essas mudanças assim, de forma geral. Né? Mas principalmente consciências que a gente precisa se autorresponsabilizar. A gente precisa diminuir o território para ver se a gente não está entrando no território do outro. Entendeu? Ou não deixar os outros entrar no nosso território, dar limite às coisas. Dá limite. A gente precisa dar limite às coisas, Saturno tá ali, dar limite às coisas da nossa vida e ter as coisas mais regradinhas. E enquanto pensamento religioso, enquanto crescimento espiritual, enquanto materialidade. Então a gente vai ter que ter um limite disso. Mas cuidado. Eu acredito que naturalmente vai desconstruindo e vai fluindo. E assim, eu fiquei observando, enquanto ele fala, né, da astrologia, essa questão da união dos saberes também, né? Tá tudo conectado. É a astrologia com a espiritualidade, com a ciência, né? Com a nossa experiência. Então, assim, é esse momento que a gente está vivendo. E quando você desconstrói, quando você expande consciência, você dá oportunidade para escutar também. Porque as nossas crenças baseadas no que a gente ouviu da religião, que qualquer que seja, muitas vezes distancia, bota barreira. E isso também gera segregação. Isso também gera separação. Então, tá aqui, escutando também, né, Zé Luiz, falar do Netuno, da astrologia, de modo geral, eu tô aqui encantada, porque assim, é algo mais, né? Tipo assim, para acrescentar e ver que tudo tem sua importância. E quem tá evoluindo, não tenho dúvida nenhuma. Sim. Então, assim, é só seguir. Acho que a gente, assim, né, o nosso trabalho, tudo bem, cada um vai estar num momento. Exemplo, eu trabalho com comunidade, né, na zona rural, e eu tenho levado esse mês da mulher, que foi um exemplo, né, para fazer roda de conversa. O foco muito da saúde é autocuidado, o cuidado com o corpo, é o cuidado. E eu estou levando agora o autocuidado mental. Eu tenho falado para eles a questão dos pensamentos. O que a gente pensa, e eu sei que, não é muito pouco ainda, mas eu percebo o retorno delas quando a gente entra no processo de troca mesmo, de conversa. E eu começo a dizer que a gente é o que a gente acredita, e o que a gente acredita influencia muito nas nossas decisões. E eu tentando aos pouquinhos desconstruindo. Eu sei que, mais uma vez, mas é o que eu vejo para mim agora, eu tenho usado muito isso. A expansão de consciência que aconteceu comigo, automaticamente eu levo no meu trabalho.
Eu não me fecho, eu não me limito. A gente vai levando. E aí eu ouço quem é evangélico, eu ouço de quem é, né, da Ubanda, de quem é com todo respeito e recebendo também deles, porque é uma troca, né? Não tem ninguém perfeito. É dividir o teu conhecimento com todo mundo. Isso, e aos pouquinhos. Então, esse autocuidado que falam tanto, né, do cuidado do corpo e os pensamentos e a nossa mente, ela deve incluir. Eu acho que o Ministério da Saúde começa a colocar também, inclusive agora, né, na própria saúde mental está em alta nas empresas, para cuidar da saúde mental dos profissionais. E é urgente, isso é necessário. Então, também levar as práticas integrativas, a gente está com um projeto lá, a gente está criando, levar as barras de Axis para as empresas. Porque o que acontece com as barras? Ela diminui a ansiedade, o estresse, a insônia. Então, imagina o quanto que é a contribuição levar esse projeto, né, oferecer às instituições para que dê a oportunidade, ter um momento, um espaço, né, para os funcionários também se, sei lá, conhecer, poder usufruir dessas técnicas. Então, acredito que o nosso trabalho vai além do que a gente está imaginando, talvez, hoje, além mesmo, assim, nesse âmbito de todos os espaços, sabe, de comunidade. Eu sempre que eu posso, eu faço, sim, barra de Axis na comunidade. Eu percebo mudança nas equipes de trabalho, porque não é fácil. Depois da pandemia, então, eles falam muito a questão do medo, foi muita coisa que está internamente. E na saúde, é uma necessidade de ser perfeito, porque culturalmente é isso que passa. É como se nós, que trabalhássemos, né, nessa área, não pudesse ter nada. É sempre olhar o outro, é o outro. E isso é estimulado por cima, de cima para baixo, vamos dizer assim. Então, eu tenho desconstruído um pouco eu tenho trabalhado um pouco nesse lugar, de levar consciência. Eu sei que é pouco, mas é um pouco que eu posso levar nesse momento. Então, assim, quando você traz normalmente você não gosta de falar muito do lado negativo, né? Porque, assim, eu acho que a gente vai, não precisa abafar, mas vai desconstruir o negativo com o positivo, né? Com as energias, né? Mudando a energia, vai levar a energia para aquelas pessoas, a alegria, principalmente a alegria, a criatividade, sair do medo, né? E outra coisa que eu tenho muito respeito pelo profissional. Às vezes eu consigo desconstruir. Eu não gosto de usar o colete, né? Aquela coisa tudo, jaleco lá, sei lá, para não ter distância. Eu faço de tudo para ele sentir parte, né, do processo, assim. E isso eu percebo que é possível. Não tem como você achar, né, que vai seguir. Então, é muito da sua prática, né? Muito da gente. Acho que é muito da gente. Então, por isso que o nosso trabalho é incentivar, inspirar, sermos, né, nós, quem nós somos. Que é todo o caminho. Aí, outra coisa. O autoconhecimento. Para mim, o autoconhecimento é o caminho. Né? Você se amar. Total. Levar esse auto-amor. Trazer a tua experiência. Você também ser, né? Assim, todo o meu trabalho hoje, eu acredito que a minha missão aqui na Terra é trabalhar o auto-amor. Porque muito tempo eu vivi no lado contrário. Eu não me amava, eu me sentia diferente, seguro. Então, assim, eu conheço minha história, né? Todas as técnicas que eu já passei, todas as terapias me levam para esse lugar. E é nesse lugar que eu incentivo as pessoas a buscar se conhecerem. Quando a gente se conhece, a gente se ama muito mais. E uma das coisas que as barras fazem é nesse lugar também, de limpar pensamentos negativos, sair do que a gente acreditava antes, para poder fazer novas escolhas, né? Escolher algo diferente, escolher por você, não mais para o outro. Não querer mais agradar o outro, não ficar na dor da criança, né? De querer ser vista, não querer ser mais rejeitada, dificuldade de dizer eu não. Aí eu queria trazer um exemplo, assim. Eu atendo as senhoras lá, né, no processo de fibro, aí eu fiz sessão de barra de Axis, primeira sessão. Aí na outra semana, teve encontro do grupo, né? Eu perguntei que teve alguma diferença, uma falou assim, eu não senti nada. Agora eu disse tanto não essa semana. Aí eu falei assim, que legal. Ela disse que não viu diferença, né, na cabeça Ainda dela. não. Porém, ela disse não pro neto, não sei o quê. Então, isso já é a diferença. Priorizar ela, dar o sim para ela e parar de querer agradar o outro o tempo todo. Então, é nesse lugar, os resultados, eles não vêm impactantes. Não é algo assim que você vai... Não percebe. Não é perceptível do início, mas com a tendência. Eu agora queria chamar a atenção assim, as práticas não quer dizer que você faz uma sessão e vai resolver tudo. Isso é uma ilusão para nada. Então, assim, o processo já diz, é um processo. É um processo de transformação interna para que a gente comece a ver a modificação externa. Isso. E às vezes precisa de algumas sessões, conscientização, conversa, apoio, colocar em prática. Investir com dinheiro também, porque é energia, né? Pagar para essas sessões, não ficar só esperando nesse lugar. É a troca, é o dar e receber, né? O profissional que está ali precisa também, ele faz curso, com tudo mais. certeza. Então, desconstruir também essa ideia de esmola, entendeu? Então, é nesse lugar que também eu acredito que a gente está mudando. Isso é espiritualidade, né? O eu entender melhor quem é para poder aproveitar.
E aí, hoje a gente está com esse sinal planetário que nos ajuda a perceber isso. Então, se as pessoas têm essa possibilidade, através das terapias, de aprofundar um pouco e começar a perceber, que nem tu dá o exemplo, assim, da pessoa, mas eu disse um monte de não. Sim. Aí começa a mudança. Já mudou. Começa a Ela mudança só dizia pessoal. assim, começou Mas a mudança pessoal, e mudando o pessoal já vai mudar o entorno, mudando o entorno, e assim vai crescendo, é uma onda. E a gente que está acompanhando é perceptível a forma que ele se arruma, o cabelo solto, a roupa. Tudo. Porque é tão sutil que a pessoa não se percebe de imediato. Mas quem está ao redor, olha como ela vê diferente, olha como ela está mais tranquila, olha como ela não está reclamando Interessante, tanto. né? Porque as pessoas reclamam muito nesses espaços, reclamam mesmo, assim. E quando você começa a aplicar essa ferramenta, a energia muda. E aí eu percebo a diferença também, assim. Então, é tudo muito sutil. O que a gente não pode é desistir. Acho que tem muito isso também. A gente, né? Tem alguma... Perfeito. E eu tenho uma novidade também agora para vocês. Tenho certeza, já é sucesso esse volume aqui, com todas essas 17 técnicas, métodos, terapias. E me veio muito forte agora nesses último mês, assim. Aqui a gente não conseguiu colocar todas. Existem outras muito importantes também. E tem muitos terapeutas trabalhando com outras. E aí, hoje, tô, assim, construindo essa ideia, solidificando para que haja o volume 2. O volume 2 eu quero ver se eu coloco mais as terapias integrativas e complementares que estão hoje reconhecidas pelo SUS. Então a gente tem florais, então né? assim, o floral vai ter, mas eu quero, porque nesse aqui já tem, mas foi um floral quântico. Eu quero trabalhar mais com o floral de Bach, porque o Bach foi o primeiro reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Eu trabalho com Mas eu floral. quero também acupuntura, aromaterapia, a cromoterapia, auriculoterapia, homeopatia, a ayurveda. Quero um profissional que trabalhe com apicultura, apiculterapia, que tem a ver com as abelhas, abelha, né? os elixir e pomada, alguma coisa assim, né? Tem a fita energética. A fita energética, né? Com as ervas. Comunitária também. Eu vou me inteirar mais com o que fala a terapia comunitária. Então, são mais algumas tantas práticas que pode ser colocado no volume 2. Meditação. A meditação é uma das coisas mais importantes, porque tem que mudar o pensamento. A meditação faz levado mudar. isso também nas rodas, mesmo eu tenho levado aos pouquinhos, fechar os olhos, trabalhar a respiração, devagarinho. Acho que a gente pode estar fazendo isso também, né? Exatamente. Nossos passos. Então, são muitas possibilidades existentes que estão se abrindo aí, tenho certeza, após esse momento que a gente está vivendo. E é possível fazer o volume 2. Esse aqui vai ser. E os dois podem levar o outro para lugares grandes, assim, de consciência. Volume 1, volume 2, né? Para trabalhar com grupos, trabalhar individual. E fazer as pessoas conhecerem mais o que são essas terapias, né? Essa é a ideia principal desse Posso trabalho. falar o que veio para mim agora? Pode. Lá na Bahia já tem esse movimento, tem uma rede Pix, só que a gente talvez não tenha esse incentivo de escrever, de levar para o mundo. Então, quando você fala, eu falei, eu posso também ser uma incentivadora para levar esse depoimento, essa experiência do profissional de lá, que lá existe. Podemos. Por seguro tem uma experiência. Vamos fazer essa parceria, quem sabe, de pessoas de lá e a gente fazer ampliar, esse movimento, ampliar também, trazer mais pessoas. E quem sabe também, fazer no lá momento, também, ir para lá. Exato, eu tenho muito essa ideia. É possível isso. Sair. Né? Estamos aprendendo que, nós estamos aqui embaixo, dentro do mapa, vocês estão lá em cima, mas a gente pode fazer essa integração, buscando esse conhecimento e levando para todo mundo, né? Acho que isso é perfeito. Gente, estamos chegando ao fim, né? Eu quero, em primeira mão, agradecer muito, assim, a possibilidade de estar junto com vocês, de ter feito, vocês terem acreditado no meu trabalho, na minha ideia, nesse propósito. É um propósito maior, para que todo mundo pudesse ganhar. Então, a gente ganhou, como a Edna falou ali, ela
quando ela disse sim, ela teve que se trabalhar na questão de acreditar que era possível ela fazer. Sim. A Shirley também, de acreditar, de colocar em prática aquilo que ela já vinha fazendo. Eu, vou dar esse passo, né? Então tem que ter coragem mesmo. Mas o propósito era o quê? Levar para muito mais pessoas esse conhecimento. E a gente teve a resposta. Quando esse livro se tornou, né, ele se tornou físico, antes ele foi muito idealizado, depois a gente escreveu, depois começou todo o processo até ele se tornar físico e chegar nas nossas mãos, onde teve um lançamento, dia 29 de março, e ali a gente teve a resposta da espiritualidade. Tipo, vocês estão no caminho certo. E é isso que a gente quer, né? Sim. E que continue sendo sucesso, que continue reverberando para mais e mais pessoas, assim como para nós, que ele seja um best-seller, né? Para que a gente possa continuar tendo esse tempo para escrever e também ganhar por isso, porque afinal de contas nós vivemos num mundo físico. Então a gente doa o nosso tempo Sim, que gasta. e a gente precisa também ter esse retorno financeiro. E que, se Deus quiser, vai ter o volume 2 de novo, né? Vamos tentar fazer essa conexão de novo com as pessoas e com a espiritualidade. Então, quero agradecer novamente a Edna de ter vindo para cá, né, da Bahia para o Rio Grande do Sul, conhecer, tirar aquele pensamento e aquela sensação da primeira vez que ela veio, achando que era um povo frio, que não... né? Então, ela teve essa percepção de novo, né? Calorosa, carinhosa. Ser recebida pela Shirley, né? No ambiente da Shirley, conhecer como é que funciona, né? Igual a casa de todo mundo, né? Então, enfim, muito obrigada. Eu tive o privilégio de vir na época que não tem frio também, né? Também. A mesma coisa estar lá na minha cidade, de certa forma. Tudo Porque distancia conspirou. também a ideia de que o sul é frio, né? Tem que vir de blazer, de capota, de bota, não sei o que. Quando eu vim aqui, eu usava 4 calças. Me assustava, era uma camisa. Uma loucura, assim, então a gente... Então, dessa vez foi bem diferente. Por isso que eu falei, a ideia construiu mesmo. Coisa boa. E aí, assim, também eu gostaria de agradecer. O projeto em si, ele trouxe uma mensagem de expansão, né? De contribuição. Eu fiquei, enquanto você falava assim, quanto que 17 terapeutas vai levar para os seus espaços, o quanto que isso, né, de certa forma, cresce, porque quando você faz sozinha um livro, é mais difícil chegar para todo mundo. Quando você divide, quando você distribui, quando você permite que outras pessoas também contribuam, e do mesmo lugar, isso tem uma tendência a crescer muito mais, né? As pessoas do meu convívio vão acessar muito mais por mim, né? Porque me conhecem, do que fosse só você, Annelise. Então, assim, eu vejo como algo muito lindo, um projeto, assim, de uma magnitude ímpar. Não tenho, assim, palavras para dizer. Então, mais uma vez, o fato de eu ter vindo para aqui, eu vim com o maior prazer. Eu vim aqui com muita honra por fazer parte desse projeto. E te agradecer. Assim como você acreditou em mim, eu vou levar isso para o mundo. Tá? Acreditar em outras pessoas e levar as terapias com mais, eu diria assim, com mais empoderamento, com mais coragem, com mais verdade, com mais certeza. Mais que nós certeza, estamos, exato. né, no caminho que essas terapias, sim, surtem efeito. A prova está aqui. Tá aí. E aí, quem gostaria de ler, assim, só o fato da leitura desse livro já é uma cura, um processo de cura começa a acontecer. Eu já, né, como eu não conhecia todo mundo, já comecei, os meus colegas, eu já li o livro quase todo. Então, assim, é encantador, tipo assim, eu diria aquece assim, o coração. Isso, é curativo, é muito curativo, muito exato. curativo. Então, toda a energia que está aqui, essa energia do todo, né? Essa energia do ganha-ganha. E como ficou leve fazer um livro também, junto com outras pessoas, né? De distribuir também o valor, né? Que a gente faz todo incentivo também, né? A questão financeira. A gente Então, divide os valores. E o leve que vai levar a mensagem para outras pessoas. Acho que o principal é isso também. Maravilha. Chegar até outras pessoas em outros estados, em outras cidades, através das terapeutas que fizeram esse trabalho. Ô Edna, já deixa para nós aí o teu contato através do Instagram, se o pessoal quiser entrar em contato contigo, conversar contigo, enfim. Até o pessoal mesmo da tua região lá para fazer, né, a barra de Axis e outros trabalhos que tu faz dentro das terapias integrativas, né? Então, Até para palestras mesmo, eu acho que
Que, na verdade, a palestra, seja presencial ou online, ela traz muito esclarecimento. E agora a gente vai ter essa oportunidade de poder falar mais sobre isso. Uhum. Então, eu trabalho com outras ferramentas, né? Porque as barras foi escolhida para falar nesse livro, que escolhi uma, mas eu trabalho com outras terapias e uma boa parte eu também faço atendimento online. E, inclusive, né, a gente fez com um projeto, eu estava lá na Bahia e consegui atender as pessoas do Rio Grande do Sul. E a gente teve também resultado, claro, né? Senão a gente não estaria aqui fisicamente materializado isso, né? O resultado do nosso trabalho. E as barras é porque foi para mim o que mais me marcou e é o meu carro-chefe, né? Porque eu atendo presencial, eu atendo no município, como eu falei, mas eu também faço trabalho com a inteligência espiritual, que é todo elevado para acessar quem você é, a tua essência, tu trabalha todas as questões de meio, todo esse processo que a gente fez um pouco, né? Que a gente também atendi. Sim. Trabalho com rede estocástica, eu trabalho com a própria desobsessão terapêutica, que foi um trabalho incrível, que eu tive a oportunidade também, junto com um projeto, o que eu ganhei? Esse curso, para mim, me cita O Desobsessão Terapêutica, desobsessão, que foi o método que eu criei. e que você deu enquanto a gente estava também, né, no projeto. E assim, é incrível o resultado, é incrível mesmo quando se faz a limpeza, aí identifica, né, todo o diagnóstico e o retorno das pessoas e a diferença. Então, assim, isso pode ser online também. Então, você vai, limpeza de casa, limpeza energética, limpeza, né, de ambiente, comercial. Aí, o que está vindo, assim, vou trabalhar com as empresas, né, levar uma técnica mais concreta e pode, ao mesmo tempo, levar essa energia de limpeza energética da empresa. É né? preciso. Agregar. Então, eu trabalho muito isso, é agregar as ferramentas. Quando eu atendo, eu vou e vejo qual é melhor para aquele né, cliente, para aquela pessoa. Então, o legal de você trazer isso, integrar, e não ser só uma. Então, quando eu trago bar, mas eu sempre trabalho as outras também, né? E hoje também eu estou com a cosmoterapia, que é uma experiência incrível, que é essa ligada com a espiritualidade, com os mentores, que foi um curso que eu fiz por último. Quem sabe agora tu escolhe uma dessas outras e vem para o segundo volume. Né? Isso. E é só agradecer, de verdade. Gratidão, assim, é um prazer estar aqui, muita gratidão. Trazer. E a gente, essa coisa da gratidão é fantástica, né? Quanto mais tu agradece, mais as coisas acontecem. Mais tu tá inserida dentro do processo da prosperidade. Nós E bem lembrado. agradecemos muito a tua colaboração, a tua participação no SOS-RS. Foi, assim, incrível, né? A contribuição. Quando a Anne me perguntou quem eu indicaria que poderia passar para fazer parte do livro, eu disse, olha, eu indico as minhas colegas. Aí falei a Edna, que trabalha comigo no SOS, a Ana, lá de São Paulo, que atende o Diego e nós continuamos, a Márcia, né, que atende a Michele junto comigo. E falei na Leandra também, mas aí a Leandra não, acho que não, né? Que a Leandra trabalhou conosco, nós as três juntas, atendendo a menina. Então, assim, nós gaúchos agradecemos a tua participação, a tua disponibilidade, né? Dedicação. Esse trabalho de 7 meses, quase um ano juntas, né? Toda semana, toda quinta-feira, às 2 horas da tarde. Nosso encontro. Então, muito legal. E assim, quando você fala da gratidão, me remeteu aqui uma experiência que eu tive. Em 2023, eu estava morando na minha cidade, né? Eu tenho ido para minha cidade, Pé de Serra mesmo, a cidade que eu nasci. E eu já vinha fazer esse momento da pandemia, eu conheci muita gente no Brasil todo pelos cursos online, experiência que eu tive com vários cursos, e eu comecei a perceber que eu tinha intuições, eu comecei a seguir intuições, né? Fazia meditação e vinha algumas mensagens para mim, algumas falas. E veio muito assim, faça o movimento da gratidão. E o ano 2023, a gente trabalhou o ano todo a gratidão. Então, a gente juntou várias terapeutas, cada mês uma assumia, a gente fazia live, a gente fazia, sabe? Foi um ano, um grupo no WhatsApp, a gente continuou. Naquele momento, eu não imaginava que ele expandir tanto. Então, assim, esse grupo, esse movimento que foi criado, né, inicialmente por mim, me trouxe muitos resultados. Porque hoje a gratidão, ela transformou em um hábito. A gente praticou o ano todo e ele acontece naturalmente. Então, quando se transforma em hábito, né, a frequência já mudou e as coisas começam a fluir. Porque a gente também tem uma tendência, quando está fazendo aquele momento, acha que tem que vir logo o resultado, né? E o que eu percebi foi, a gente foi fiel, né, à intuição, eu levei a sério, eu fiquei até o final do ano. Teve reiki, teve todas as ferramentas. E a gente foi fazendo ali com o pessoal, um grupo de mais de 100 pessoas, no Brasil todo.
E foi uma experiência muito legal. Então, assim, quero aproveitar e dizer também que a gente planta a semente, né? E deixa. E solta. deixa. Só segue a intuição. Exato, Segue e a coisa intuição. vai É nesse acontecer. lugar. E é um pouco que Exato. você fez também, né? Com a É. gente, com o processo todo do livro. É. Primeiro vem aqui, no pensamento. Sim. Quando a gente faz alguma coisa, tu não sabe o que vai acontecer. O Só importante vai. é tu fazer, tu Isso. botar em prática e o resultado vai vir de alguma forma. Então, quero agradecer vocês, agradecer o José Luiz, que novamente veio aqui trazer uma explicação muito interessante sobre essa questão do Netuno, o momento que a gente está vivendo. Então, se a gente souber realmente, a astrologia, eu acho que é isso, né? Se a gente souber qual é a função de cada planeta, a gente vai levar tão mais a sério certas coisas, né? E a astrologia, eu acho, assim, que é uma das ferramentas muito eficazes para a gente poder Autoconhecimento. buscar o autoconhecimento, mas também quando tu vai, tipo assim, precisando de uma orientação. Então, quando tu olha assim o teu mapa, faz a tua revolução e tu vê assim, aquele mês, como é que tá a probabilidade daquele mês para ti em determinadas situações, tu pode tomar uma atitude ou tomar uma decisão com mais propriedade, mais assertividade. Então, assim, ele trazendo essa questão do Netuno, na outra semana ele falou sobre o Novo astrológico. o ano novo astrológico, mas Júpiter, né? Júpiter. Então, assim, a gente tem tanta ferramenta hoje, sabe? Tanta ferramenta que a gente pode realmente utilizar. Então, assim, quero agradecer mais uma vez, José Luiz, pelo convite que tu vem, né? Fazer esse trabalho pra gente. Aproveito. Então, muito obrigada Sempre é bom falar mais de uma astrologia. vez, né? E agradecer a Shirley também por ter vindo. Obrigada. Novamente, dar o depoimento dela do como é que foi escrever, como é que foi, assim, receber esse carinho todo que houve lá no lançamento, né? Então, eu encho meu coração de muita alegria, de muita... E a sensação de seguir em frente, realmente dentro da Sim. intuição, que é muito forte, né? E vamos lá, vamos levar essa boa nova para o mundo e que vamos seja sim. acolhido por quem puder e quiser. Então, quero agradecer mais uma vez e também hoje a gente tem agradecer aos patrocinadores, né, que faz parte, acreditam nesse trabalho, está aberto para mais patrocinadores que quiserem fazer parte desse trabalho, porque está ficando cada vez melhor esse podcast. Mas eu quero ao vivo aqui dedicar esse livro que eu trouxe, né, eu quero que vocês já assinem, que eu quero dar para o Rafa. O Rafa, que é o nosso querido aqui do estúdio, que faz todo esse trabalho da melhor forma possível, ele que também é bem Nosso espiritualizado, diretor, nosso diretor aqui do estúdio. E ele é muito espiritualizado e a gente troca muitas coisas, né? Então, depois, antes de vocês saírem, vocês assinam também, que eu quero dar de presente para ele, tá? E os nossos patrocinadores, quero agradecer. Nós temos a RF Química. A RF Química trabalha com produtos de laboratórios e equipamentos e utensílios, tá? Então, quem quiser entrar em contato e comprar esses produtos de laboratórios e também os equipamentos, enfim, é através do site www.rfquimica.com.br e também pelo WhatsApp, que é 51 984 50 34 92. Temos também Estúdio de Beleza Penelo, para quem quiser se embelezar. Ela é especializada em manicure, pedicure, também extensão de cílios e tatuagem. Esse local, que é o Estúdio de Beleza Penélope, é da Nádia Marquísio. E quem quiser marcar o seu horário para se embelezar, pode ser pelo WhatsApp 51 982 196886. Ou pelo WhatsApp, que é @Salão de Beleza Penélope. Então, marque seu horário lá para se embelezar, pessoal. E até a próxima. Já pedindo aqui para quem quiser se inscrever no canal, deixar comentário, quiser sugerir assunto também. É muito importante para nós esse momento. E quanto mais pessoas consigam se inscrever, mais ainda vai ser levado esses assuntos para muito mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima, pessoal.